pessoal, esse daqui é o segundo vídeo do tópico 3 das leis de Newton. Vamos começar falando da força normal. Se eu perguntasse em sala de aula, aonde que aponta o vetor normal aqui na superfície? Muitos de vocês me diriam assim, professora, ele aponta para cima. Será que esse é o linguajar mais correto a nível universitário? E aí, a primeira coisa que eu quero relembrar com vocês, que a primeira característica dessa força é que ela é uma força de contato. O que isso significa? A força normal, ela só existe se eu estiver encostada em alguma superfície. Então, o bloco ou está encostado no chão, ou em alguma parede, ou em algum teto. Se o corpo não encosta em nada, ele não apresenta força normal. E na prática, de vez você falar que a força aponta para cima, o correto é falar que essa força ela é perpendicular e contrária à superfície, né? E aí, em geral, a gente sabe que para calcular o valor da normal, ela é aferida de maneira indireta de outras grandezas. Então, às vezes, a partir da força-peso, a partir da força de tração, dependendo de como é o problema físico que te apresentam, a partir das grandezas que foram dadas, eu consigo obter o valor da força normal. Tudo bem? Mas qual seria a origem dela? Por que a gente fala que ela é para cima, perpendicular à superfície, contrária à superfície nesse caso, né? E aí, um dos modelos que a gente faz na física é que a matéria é constituída por átomos que são ligados por molas. Gente, o correto é a química, né? Os átomos são ligados ao átomo vizinho, aos átomos mais próximos, por ligações iônicas e covalentes. Nós da física, num modelo mais simplista, a gente fala que essas ligações atômicas é por molinhas, tudo bem? É um modelo simples, mas que funciona para muitos casos. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou fazendo um zoom nos átomos que compõem a mesa. Tá vendo? Tem um livro que está apoiado sobre a mesa. Quando eu apoio esse livro, perceba que a massa dele faz com que ocorra uma deformação nessa malha de partículas com mola. E como toda boa mola, ela não gosta de ficar deformada, ela quer voltar à sua posição inicial. E a posição inicial dela seria, para ela voltar para sua posição anterior, seria jogar o livro para cima, tá vendo? Que acaba sendo uma das origens da força normal. Aí uma segunda pergunta seria assim, mas professora, sendo isso uma aproximação, não tem uma explicação melhor para eu entender, né? Tem. Vamos pensar nesse segundo caso. Agora vamos pensar num caso mais realístico, né? Mais realístico. Eu sei que toda a matéria é constituída por átomos. Então tem o átomo na mão da pessoa e tem o átomo da parede. E vamos pensar o que é o átomo, né? Eu tenho o núcleo com sua eletrosfera. Então, essa pessoa tem o núcleo da mão dela com a eletrosfera, que é negativa, e a parede tem o núcleo dela com a sua eletrosfera, que também é negativa. E o que acontece quando eu tento aproximar a eletrosfera da mão com a eletrosfera da parede? Vocês lembram lá da química, né, que eletrosfera é negativo, né? Negativo com negativo é repulsão. Então, quando eu tentar aproximar a minha mão dos átomos da parede, eu vou ter uma repulsão. E essa força de repulsão que tem origem nas ligações moleculares é que dá origem à força normal, num modelo muito mais aprimorado que no sistema átomo-mola, como eu tinha mostrado anteriormente. Mas, de qualquer forma, note que essa força normal é sempre perpendicular à superfície. Tudo bem?
E aí, por que eu não gosto que o aluno decore? A força normal é sempre para cima. Porque aqui no curso universitário, a gente acaba explorando outras configurações que vão um pouco além do plano horizontal, né? Essa configuração do plano horizontal é muito requisitada no vestibular. Mas aqui, né, no nível universitário, a gente gosta de mexer um pouco na figura. Então, aqui, ó, eu tenho um bloco encostado numa parede, tá vendo? Então, a força normal, ela é sempre perpendicular e contrária à superfície. Aqui eu tenho um bloco encostado no teto, tá vendo? Então, a força normal é sempre perpendicular e contrária à superfície, que é o chão. Aí o aluno fala, então a normal pode apontar para baixo? Pode. E aqui ao longo do curso a gente vai explorar bastante esse caso aqui, onde a gente vai estudar o globo da morte, né? Quando a pessoa anda de ponta cabeça naquelas esferas metálicas de moto, né? O que acontece de especial quando a normal aponta para baixo? Nós vamos ter uma aula sobre isso. E um outro queridinho do curso, um outro exemplo, né, é o plano inclinado. Então, lembrar que num plano inclinado, a força, de novo, a força normal é perpendicular e contrária à superfície. E por fim, para terminar aqui a força normal, aqui é um caso de queda livre, tá vendo? O corpo tá caindo, ele não tá encostando em nada, não tem contato com o chão, nem com a parede, nem com o teto. Então, como ele não encosta em nada, né, a normal dele é nula, que reforça essa propriedade desse vetor, ok? Além da força normal, professora, tem mais alguma força que é importante na física? Sim, tem a força de tração ou tensão, que a gente vai chamar de T maiúsculo. Essa força, pessoal, ela só existe quando a gente estiver trabalhando cordas, correntes, fios. E a força de tração é sempre ao longo do fio, né? Afinal de contas, eu quero tracionar esse objeto, eu quero empurrar ele mediante a existência dessa corda. Então, a força de tração é sempre ao longo do fio. E qual que é a origem dela? De novo, pessoal, aqui a gente pode fazer aquela mesma aproximação que a gente fez na força normal, onde eu posso usar o modelo em que os átomos são ligados por molinhas, e se eu tensionar a corda, se eu puxar ela, eu acabo esticando essas molas e eu acabo produzindo uma força que vai puxar o corpo. Tudo bem? Então, também vem das interações moleculares dos átomos que compõem esse material, desse fio. Tudo bem? Então, aqui é a principal propriedade que vocês têm que lembrar, que a força de tração é sempre ao longo da corda, ao longo do fio, e sempre no sentido de quem puxa, né? Eu vou puxar esse corpo para a direita, então é sempre para esticar a corda. E a quarta força da mecânica que nós utilizamos aqui no curso de Física 1 é a força de atrito. Que aqui, gente, a gente não vai usar a letra A maiúscula. Alguns de vocês usam o A maiúsculo no ensino médio. Aqui, a notação do livro do Halliday e do Sears é o FAT, a força de atrito, subíndice. Será que vocês lembram que se um corpo se movimenta para a direita, que a força de atrito é sempre contrária ao movimento e ela é paralela à superfície? Então, é importantíssimo você lembrar dessas duas características. E eu acho que o fato dela ser contrária ao movimento, eu acho que isso é até um pouco tranquilo, porque a força de atrito, ela é uma força dissipativa. Ela tende a roubar a energia do sistema, né? Então, o meu corpo está andando para frente e o atrito vai fazer esse corpo parar. Né? Então, ele é contrário ao movimento. E da onde que vem que eu sempre expliquei a origem das forças? Qual que é a origem da força de atrito?
E aqui, gente, ela é uma força tão importante para a gente que mais para frente nós vamos ter um vídeo só para abrir ele, né? A gente vai falar do atrito estático, do atrito cinético, como que eu calculo um, como que eu calculo o outro. Então, a gente, não sei se vocês se recordem, existe uma fórmula para força de atrito. Força de atrito é a μ vezes a normal, mas a gente ainda vai falar disso mais à frente. O que importa hoje é só a gente lembrar que o atrito vem do contato entre as superfícies, entre os corpos. Então, às vezes a gente pensa assim, eu estou empurrando o meu corpo e o chão é liso. Nenhum chão é perfeitamente liso, nenhum corpo é perfeitamente liso. Se a gente fizesse um zoom na superfície desses corpos, a gente ia perceber que eles sempre apresentam rugosidades. E é essas diferentes rugosidades, esse imbricamento mecânico que dá origem à força de atrito. Mas, de novo, mais à frente a gente detalha como que essa configuração de rugosidade vai influenciar nessa matemática mais à frente. Na aula de hoje, a única coisa que a gente precisa que vocês se recordem é que a força de atrito é paralela à superfície e contrária ao movimento. Se tiver dúvida, anota, pergunta para o seu professor ou coloca lá no fórum. Obrigada!